Olá, tipos de gráfico, né? Gráficos em geral, pedido muito em Enem. E hoje vamos trabalhar esse conteúdo com o terceiro ano, né? A habilidade é sintetizar um pouco sobre as funções e sobre gráficos. Primeiramente, nós vamos começar com o primeiro gráfico que vocês aprenderam lá no primeiro ano, né? Na verdade, lá no nono ano, que é o mapa mental. Vou prestar bastante atenção nesse mapa mental. Construído o gráfico, primeiro passo, escolher valores para x. Então você vai ter uma função para x. Vai escolher valores para x que vai a partir surgir o valor de y. Aqui nós temos x, y. Função do primeiro grau, uma reta. Esse ponto aqui, ó, é a raiz da função. Está cortando. Aqui. Vamos aqui o exemplo, ó. Vamos aqui o exemplo. Gráfico. Aqui pode ser y, 2x menos 1. Então eu vou atribuir três valores, 0, 1 e 2. Eu coloco no lugar do x. Então 2 é 0, 0. 0 menos 1, menos 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Esses valores são os de y. Esses valores são os de x. Conforme está aqui no gráfico. Se aqui, esse meu x aqui, tá vendo aqui, ó, ele for positivo, não tem sinal, gráfico crescente, reta para o meu lado direito. Se aqui fosse negativo, gráfico decrescente, que seria reta para o meu lado esquerdo. Certo? Essa é a definição da função do primeiro grau. Esse valor aqui, ó, tá vendo menos 1, que é o valor de b, é aonde a reta corta no y. Vocês podem dar uma paradinha no vídeo para dar uma olhadinha se quiserem, tá? Não, vou dar uma pausa. Vamos lá. Então o gráfico da função primeiro grau seria basicamente isso. Vamos a alguns exemplos. Aplicação da função do primeiro grau. A tabela a seguir informa a capacidade em metros cúbicos de uma represa que estourou. Sua barragem se rompeu em relação ao tempo em minutos. A represa inicialmente tinha capacidade de 200 metros cúbicos. E a água após 20 minutos, devido à queda contínua da barragem, ficou apenas 10 metros cúbicos de água. Então, tempo 1, início, vazão de 200 metros cúbicos. Aí foi mais 5 minutos. Vazou mais 40. Vazou mais 5 minutos, 10 minutos. Vazou mais 20. Vazou mais 20 minutos. Vazou mais 10. Então nós vamos verificar aqui qual expressão representa essa tabela aqui. Seguinte, se eu aqui no lugar do x, eu tenho que colocar o valor no lugar do x aqui de cima e gerar o valor aqui de baixo de y, para saber se a função certa. Vou começar pela A. 1 vezes 20, 20. Não é, porque tem que dar 200. 1 mais 100, 101. Não é, tem que dar 200. 200 dividido por 1. No lugar do x, aqui é divisão, barra divisão, 200 dividido por 1, 200. Opa, deu certo. Vou colocar o 5 agora. 200 dividido por 5, 40. 200 dividido por, vou colocar o 20 aqui, que é do x, né? Por 20, 10. Então é essa função aqui, ó. Bem essa aqui. Essa função aqui de cima. De baixo nem vamos tentar, tá bom? Vamos para o próximo. Sempre substituindo, você chega na resposta. Vamos para o próximo. Classifica as funções em crescente e decrescente. Crescente, porque aqui é positivo. Decrescente, porque aqui é negativo. Decrescente, porque o meu x é negativo, não é o primeiro número. Vou voltar de novo. Crescente, porque meu x é positivo. Decrescente, porque meu x é negativo. Decrescente, porque meu x é negativo. Decrescente, o sinal na frente do x tem que ser negativo. Se não tem sinal, se for sinal demais, ela é crescente. Essa atividade está no caderno do aluno, né? Vocês vão ter no formulário também. E agora a função do segundo grau. A função do primeiro grau importa só em um ponto, né? Vamos voltar lá. Voltar lá. Ponto só. A função do segundo grau não. Ela corta em 2 pontos, ó. E ela faz essa parábola. Isso aqui é a função do segundo grau. Parábola, parábola, parábola.
Esse A, aqui é a função do segundo grau, ó. Olha que legal. Ou assim, ou assim, certo? Esse A que vem na frente de x ao quadrado, se ele for maior que zero positivo, ela vai fazer isso aqui, ó. Fazer um sorrisinho, né? Parábola, concavidade da parábola aberta para cima. Se aqui fosse negativo, concavidade aberta para baixo. Aberta para cima, aberta para baixo. Entender que eu tenho aqui 6 gráficos, né? Esse aqui você já entendeu, aberta para cima, quando o meu A for positivo. Aberta para baixo, quando o meu A for menor que zero. 2 pontos. Esses aqui são os valores da minha raiz, da minha equação. Quando o meu delta, lembra do delta? B ao quadrado menos 4AC, ele for maior que zero. Quando o meu delta for igual a zero, lembra do delta? Quando o meu delta for igual a zero, corta em um ponto só. E quando o meu delta for menor que zero, ele não corta em nenhum ponto. Certo? Vamos ver se eu acho aqui o... Deixa eu ver se eu acho aqui uma equação para vocês. Delta. Então, vamos lá. Só dá uma pesquisadinha em delta que vocês vão achar que é o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E vocês fazem a equação do segundo grau. E vamos identificar que isso aqui é equação do segundo grau, então, né? Vou ver se eu acho a equação do segundo grau aqui. Vamos ver se eu acho. Então, olha aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho. Esse aqui é meu delta, ó. B ao quadrado menos 4ac. Se o valor que você colocou do B, tá? Do B aqui, do A aqui e do C aqui, ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, der maior que zero, corta em 2 pontos. Se der igual a zero, corta em um ponto só. E se der menor que zero, não corta em nenhum ponto. Certo? Vamos para o próximo. Função trigonométrica, nós chamamos isso aqui de senoide, função seno, ó. Começa aqui, ó, e faz isso aqui, ó. Isso aqui é o período, né? Período, o que é? O início, o fim. Quando chegar aqui vai começar tudo de novo. Isso aqui nós chamamos de vale. Isso aqui nós chamamos de crista. Função trigonométrica, função seno. E temos a função cosseno. Olha a diferença. A do cosseno começa lá no 1. A do seno começa no 0. Ela faz isso aqui, ó, o período. Ó. Isso, vem. Quando chegar aqui vai fazer tudo de novo. Vai vir aqui e subir. Então, esse aqui é o período. Esse aqui é o meu vale. E esse aqui é a minha crista. Certo? E aí tem outros elementos da função trigonométrica, né? Período. Certo? Tem isso aqui também, ó. É bem interessante. São o que forma a função do trigonométrica. Então, função trigonométricas. Essa é seno. Essa é a minha cosseno. Agora o gráfico. Que gráfico é esse? Esse gráfico é os casos de coronavírus, né? No mês de março, peguei um período bem antigo, mês de março de 2020. Então faz essa curva aqui, ó, curva da pandemia. Como é que chama esse gráfico aqui, ó? Eixo Y, eixo X, ele não pega o eixo X. Isso nós chamamos de função exponencial. Função exponencial.
certo? Função exponencial. Vamos ver um pouco de aplicação disso, né? Atividade 3 do caderno do aluno. Vamos seguir essa atividade 3 do caderno do aluno para depois vocês conseguirem fazer. A massa M de uma substância radioativa, isso aqui quer dizer sobre função exponencial do gráfico que vocês acabaram de ver sobre o coronavírus. A massa M de substância radioativa diminui com o tempo, ou seja, é uma função do tempo de decomposição. T, que M igual FT. M, massa igual função do tempo. Para certas substâncias temos M massa final igual M zerinho ali que é massa inicial vezes 10 elevado a menos T. Quem é o T? É o tempo. Onde M0 é a massa inicial igual a 4.000 gramas e T o mesmo tempo de decomposição em horas. Determine quantas gramas estarão presentes após 5 horas. Então vamos para a resposta. Vamos substituir o valor de M0, massa inicial, por 4.000 e o tempo 5 horas por 5, T igual a 5. Então vamos lá, 4.000, substituir aqui, ó, no lugar do M0, que é massa inicial, vezes T menos 5. Menos 5 elevado, porque aqui era T, né? Eu coloquei 5. Vamos lá. Se é negativo, o 10 vai para baixo, vai ficar, o 10 vai para baixo, fica 1 em cima, inverte. Se é elevado a 5, é só você acrescentar 5 zeros. 1, número 1, depois 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 4.000 vezes 1, 4.000 sobre 100.000. Aí se você vai simplificar, cortei 3 zeros aqui, cortei 3 zeros aqui, ficou 4 sobre 100. Dividir 4 sobre 100 vai ficar o quê? 0,04 gramas da massa inicial depois de 5 horas. É só você andar 2 casas, porque são 2 zeros. Certo? Muito bem. Esse aqui é o gráfico de logaritmo, que é ao contrário que o exponencial. Ó. Ele faz isso aqui, ele não passa no eixo y logaritmo. E o exponencial não passa no eixo x. Logaritmo. E agora o gráfico polinomial. Polinomial de grau 3. Nós fizemos o de grau 2, que é segundo grau. Segundo grau. O de grau 1, que é primeiro grau. E agora o de grau 3. Grau 3. Esse aqui é uma função crescente. Sobe para o lado de cá. Se estivesse descendo, seria decrescente. Né? Vamos entender isso aqui. Função polinomial grau 3. Quais são? A segundo grau temos 2 valores. Primeiro grau só corta em um ponto só no eixo x. Segundo grau corta em 2 pontos. Terceiro grau corta em 3 pontos. 1, 2, 3 pontos. Esses são os valores da raiz da minha função. Certo? Olha aqui, ó, que legal. Ó. Azul crescente, a vermelha decrescente. Por que crescente? Porque ela está subindo aqui no final do meu lado direito. Decrescente porque ela está descendo do meu lado direito. Como eu identifico isso melhor, professor? Quarto grau, essa função, nós vimos no slide do bimestre passado, negativo, ela é decrescente. Positivo, ela é crescente. O sinal aqui da frente, bem da frente. Certo? Quantos valores que eu tenho? 1, 2, 3, 4 na azul. Por que 4 valores? Por que 4 valores? Porque é função do quarto grau. Aqui seria 2 valores, seria esse aqui, e outros 2 valores. Se eu repetir 2 vezes esse valor, 2 vezes valor, porque são 4 valores. Certo, pessoal? Muito obrigado!